presidente da República do Brasil! Ai! Nós somos sobreviventes, mano! Ei, mané! Nós somos sobreviventes! É, Lula! Ai! Obrigado, Zambelli, por sair com a arma onde... Obrigado, Jefferson, por meter tiro na polícia junto com o Bolsonaro. Lula é presidente. Nós vamos ter um dia de Halloween feliz e um Feliz Natal. Bom dia, meus seguidores e inscritos do canal. Espero que todos estejam bem e que todos estejam com Deus e com paz no coração. O Lula venceu as eleições. Não foi o Lula que venceu as eleições. O PT venceu as eleições. Não foi o PT que venceu as eleições. O que venceu as eleições, gente, foi a democracia, a união entre os povos, o diálogo, a paz, a harmonia. Não que o governo da Frente Democrática, Lula e Alckmin, vai ser um governo maravilhoso, sensacional. Longe disso. É que nós vamos ter um presidente que, infelizmente, sofre um preconceito por ser nordestino. Ele sofre preconceito assim como o negro sofre preconceito por ser negro, por ser pardo, por ser mulher. Assim como o Lula falou, o Lula é um tipo de conversar com a centro-esquerda, centro-direita e centrão, centro. Ele tem esse tipo de diálogo. Eu também peço aí aos que votaram no Bolsonaro que recolham um pouco, deixem um pouco do ódio e mentalize diálogo. Os petistas às vezes são sisudos, mas eles têm uma coisa boa, que respeitam a democracia. O que infelizmente o Bolsonaro não respeitava. O Bolsonaro parecia que o tempo todo, desde o início dele, já na pandemia, ele já começou a arrumar confusão. O Dória, não sei porque o povo tem ódio do Dória. O Dória foi um santo na pandemia. Lógico que quando a pandemia chegou pesada no início do governo Bolsonaro, o Dória já trouxe a vacina. No primeiro dia, trouxe a vacina da Coronavac, já evitando um monte de mortes. E mesmo assim, iam morrendo porque o vírus propagava fortemente e ia matando pessoas. E Bolsonaro dizia, é só uma gripezinha, não vai acontecer nada. Já tinha morrido 80 mil pessoas. Depois ele falou, eu não sou coveiro, todo mundo morre, eu não sou coveiro. Já tinham morrido 200 mil pessoas. Depois ele se ligou, a situação é séria. Ainda mandou o pessoal sair de casa, trouxe vacina depois de 1 mês e meio. Então ele é responsável. Não estou falando que ele é criminoso, eu até já disse isso aqui porque a gente se exalta às vezes. Mas ele é responsável por 225 mil mortes no Brasil. Porque ele trouxe a vacina depois de 1 mês e meio. E o Dória não trouxe logo no primeiro dia. Depois ele imitou gente morrendo, pessoas morrem.
vão trabalhar, saiam de casa, a turma pedindo fique em casa, ele pedindo, como se ele trabalhasse. O Bolsonaro, ele pensa que o trabalhador sai e sai no carrão dele bonito, como sai, como ele é rico, e sai e vai para o serviço. Vai para o serviço que o Bolsonaro, vamos dizer outra coisa, foi um grande vagabundo, nunca fez absolutamente nada. Mas eu respeito o Bolsonaro. Ele podia ser, sei lá, menos político, tudo menos político. Ele podia ser um companheiro no churrasco, um companheiro de pesca, como tem alguém que falou para ele. Só que ele cometeu pesca ilegal. E ele vinha com aquelas coisas chatíssimas. O Bolsonaro governava só para os bolsomínios. Governava só para o gado. Ele não governava para o Brasil. O Lula vai ser diferente. Pode até cometer erros, equívocos, que vai cometer. Mas o Lula é democrático. Ele aceita tanto a centro-esquerda, centro-direita e o centro. Ele tem o protocolo do diálogo entre essas pessoas. Não sei se vai conseguir. Ontem, quando o Lula venceu, foi apertado. Mas vocês que moram aí no Nordeste, tem um youtuber aí, que a polícia rodoviária estava sabotando as eleições do Nordeste. E sabotou as eleições lá. Senão o Lula teria ganhado com 3 pontos a mais. Muita gente do Nordeste não votou. E tinha um youtuber lá de Alagoas. Pelo amor de Deus, gente, está acontecendo coisa aqui. A polícia rodoviária está atrasando as filas. Eram filas de 3, 4, 5 quilômetros de ônibus parados. Por quê? Os canalhas, estou falando agora, quando eu fico nervoso eu tenho que falar, gente. Os canalhas, as seclas, bandidos, cujo o comandante é bolsonarista, estava tentando atrasar de novo. No primeiro turno isso aconteceu. E o Lula só não ganhou no primeiro turno porque aconteceu, o Lula faltou menos 1% e pouquinho, né? Para ele vencer as eleições. Foi por causa de atrasou o Nordeste. E mesmo assim, os bolsonaristas foram lá no Nordeste para sabotar, para arrumar confusão, junto com a polícia rodoviária. Aí choveu de telefonemas para o Alexandre de Moraes, presidente do TSE. O Alexandre de Moraes percebeu que a situação estava feia e ele ainda não quis criar confusão. Ele só falou para o comandante da polícia rodoviária: ó, eu quero que todo mundo vote aí. Eu não quero ver ninguém sem votar. Estou vendo muita reclamação aqui. Aí o bolsonarista da polícia rodoviária: não, é que... Aí começou a dar desculpa, né? Não, é porque tem muitos ônibus aqui com o pneu careca e está com problema no motor. Não é que você comprou. Nós vamos ficar até meia-noite. O Alexandre de Moraes falando pro tenente, ou sei lá o que, comandante da polícia rodoviária, cafajeste, sem vergonha, que resolveu entrar nessa a favor do Bolsonaro. Mesmo assim, mesmo com essa sabotagem, aí o Alexandre de Moraes disse: vocês resolvem aí, vão cometer crime eleitoral, estão sujeitos à prisão. Aí o neguinho lá já ficou com medo: epa, não, vamos arrumar, deixa os ônibus passar. Aí os ônibus começaram a passar, mesmo assim, muita gente foi embora. E o Lula ia vencer não só com 2% de diferença, mas com 4, 5% de diferença. E eu assisti. O historiador, que é um youtuber nervosíssimo, tentando contato com as rádios da internet, com todo mundo desesperado e todo mundo travado. Teve até caso de barricada, porque o Nordeste ia ganhar no Lula, ia ter mais 3 pontos em cima. Esses são os bolsonaristas. Mas vamos em paz. Você que votou no Bolsonaro, ele desunia, ele criou a divisão, bolhas, irmão brigando com irmã, pai e irmão brigando com filho, parente brigando com parente. Essas duas separações horríveis que o próprio Bolsonaro criou com a arminha dele. 5 petistas morreram.
O último foi o Zezinho do PT aqui próximo, no Osasco, Barueri. Ainda estou investigando o crime. Deve ser crime também, deve ser, não sei. Lembra lá do Paraná? O bolsonarista foi lá atirando, tinha crianças, atirou e matou o petista. 2 trabalhadores, um era petista, o outro era bolsonarista. Numa discussão, o bolsonarista pegou a enxada e correu atrás e matou o petista enxadado. O outro aconteceu também no Centro-Oeste. Um bolsonarista entrou no bar, tinha 3 hominhos lá. O bolsonarista estava com o facão atrás. Perguntou: quem vai votar no Lula aqui? Quem vai votar no PT? Aí um homem muito simplesinho falou, com medo, intimidado: eu vou votar no PT. Sabe o que esse bendito canalha fez? Pegou o facão e encheu o homem de facada. Bolsonarista, gente. E o que o Lula veio resgatar? A união disso. Abaixo as armas. Abaixo o ódio. Vamos nos dialogar. É disso que se trata. Eu não sou petista, eu já falei, não sou lulista. É uma frente democrática contra a barbárie que venceu. Eles fizeram tudo para sabotar de novo o Nordeste, mas não conseguiram. Porque Deus é maior também. Deus tem hora que põe a mão. E pôs a mão, e nós somos irmãos. Eu aqui já cumprimentei um cara que votou no Bolsonaro, mas não era bolsonarista radical. Já ficamos amigos. Nós podemos ter discordâncias. Nós podemos ser adversários, mas não inimigos. O Bolsonaro criou, não adversários, criou inimigos. Acabou isso. Vai até dezembro. Sabe, gente, que agora é 11 horas. O Bolsonaro sumiu. Cadê o Bolsonaro? Cadê os bolsonaristas? Sumiram. Eu fico preocupado com esse sumiço. Alguns jornalistas agora dizem que ele passou, não conversou com ninguém. Todos, até o Lula, quando o Fernando Henrique venceu as eleições do Lula em 1998, em 1994, o Lula foi lá e cumprimentou o Fernando Henrique Cardoso. Na mesma hora que o Lula foi derrotado. O Collor lá atrás, que confiscou o dinheiro de todo mundo, o Lula perdeu do Collor, o Lula foi lá e deu a mão pro Collor: meus parabéns, você é o vencedor. O Bolsonaro não é capaz de fazer isso. Porque o ódio ainda toma conta dele. Nenhuma vez telefonou pro Lula para dar parabéns. E não apareceu até agora. Não falou nada até agora. Eu fico preocupado com esse silêncio. Porque o diabo, o demônio, quando fica em silêncio também, é porque está armando alguma coisa. Espero que não. Ele não vai ter quórum mais, depois dessa derrota. Foi apertada. Apesar que sabotaram lá, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária sabotou lá para tentar tirar o Lula da jogada. Mas não conseguiram, porque o Alexandre, esse sim, foi um Jesus Cristo, que teve que aguentar. Ele segurou a onda, ele não atacou muito. O tenente fala: mas nós não vamos querer confusão. O Alexandre de Moraes falou pro tenente da Polícia Rodoviária que estava que estava armando confusão para atrasar as eleições lá no Nordeste. Ele falou: eu não quero arrumar confusão. Eu quero que todos votem aí no Nordeste. Que fica até 10 horas da noite, que fica até meia-noite, que fica até 5 horas da manhã, mas eu quero todos votando aí. Senão eu vou mandar a polícia, não rodoviária, mas a polícia. E aí? A polícia de verdade, a polícia do bem. Que existe polícia do bem. E vocês serão incriminados por crime eleitoral. O senhor, principalmente. Aí rapidinho ele arrumou os ônibus e foi. Mas mesmo assim atrasou um monte de gente. Muita gente voltou para trás. Mas ele não vai ter isso agora.
Porque agora a democracia deu um baixa na barbárie. Deu um baixa no ódio. Deu um baixa no nazismo que o Bolsonaro queria implementar aqui. Eu vou fechar. Vamos ser amigos agora. Eu tenho a impressão que aquelas pessoas que votaram em Bolsonaro no meu canal não são bolsonaristas radicais. E as pessoas que votaram no PT estamos juntos com Deus, com o diálogo e pela paz. E com isso nós vamos finalizar um solinho de violão que acalma a alma. Vamos lá.